Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao CDF Concursos. Vamos juntos, eu, professor Rafael Santiago, você, a mais um tema de direito do trabalho. E a nossa conversa de hoje trata de greve, os requisitos legais para deflagração da greve. Você sabe que a greve é um direito dos trabalhadores, mas a greve deve ser deflagrada, deve ser realizada considerando os requisitos legais. Existe uma lei no direito brasileiro que regula o exercício do direito de greve e os sindicatos dos trabalhadores, também os empregadores, devem cumprir essa legislação, os requisitos legais da greve. Vamos tratar pela norma no direito brasileiro que reconhece a greve, o reconhecimento do direito de greve no setor privado. Conceito de greve, brevemente, vamos tratar do conceito legal da paralisação de serviços pelos trabalhadores e, enfim, passamos ao estudo dos requisitos legais para a deflagração, para o início de uma greve. O direito de greve é reconhecido para os trabalhadores no setor privado, tá? No artigo 9º da Constituição da República. O artigo 9º da Constituição da República garante o direito de greve. E além de garantir o direito de greve, estabelece a autonomia dos trabalhadores. Pode vir para mim. É importante que isso fique claro. A greve, o momento de iniciar a greve, iniciar ou não a greve, e o que vai ser defendido com a greve, deve ser tanto o momento quanto a defesa, o que vai ser defendido, devem ser definidos pelos trabalhadores. O momento e o objeto da greve, definição dos trabalhadores. Os trabalhadores reunidos em assembleia é quem vão definir, é quem tem autonomia para definir os aspectos da greve. E na tela, o artigo 9º da Constituição da República assegura expressamente o direito de greve e essa autonomia dos trabalhadores, é assegurado o direito de greve, portanto, o reconhecimento do direito de greve do direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, tem previsão constitucional, tem assento, tem determinação constitucional, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercer o direito de greve e sobre os interesses que serão defendidos por meio da greve. O parágrafo 1º autoriza a greve em serviço ou atividade essencial. Pode vir para mim. O que é um serviço ou uma atividade essencial? É um serviço que tem repercussão grande na sociedade. É o serviço que gera grandes efeitos sociais, que gera impactos sociais. Pensa assim como serviço inadiável. Exemplo, transporte coletivo. Transporte coletivo é um serviço inadiável. É um serviço essencial para a comunidade. Os serviços essenciais para a comunidade estão descritos no artigo 10 da Lei 7.783 de 89, que elenca os serviços inadiáveis. Essa Lei 7.783 de 89 é a lei que regula a greve no direito privado. Depois você dá uma olhada no artigo 10, traz a lista de atividades inadiáveis, que é muito em prova de concurso. Muito em prova. A questão, na cabeça da questão, o caput da questão, traz atividade e aí pergunta se é ou não atividade inadiável, serviço inadiável da comunidade. Aí você tem que lembrar do rol da lista do artigo 10 da Constituição da República. Então, na tela, o artigo 10 da Lei 7.783 de 89, não da Constituição da República. O parágrafo 1º do artigo 9º da Constituição da República autoriza a greve em serviço ou atividade essencial. E o parágrafo 2º deixa claro que a greve não é um direito absoluto. O exercício do direito de greve deve se adequar à lei. Parágrafo 2º do artigo 9º. Os abusos cometidos no âmbito da greve sujeitam os responsáveis às penas da lei. Beleza? Como eu falei, a greve no direito brasileiro, no direito privado brasileiro, é regulada de modo específico pela Lei 7.783 de 89. Lei 7.783 de 89. E o artigo 2º da Lei 7.783 de 89, já mudando de tópico, traz o conceito de greve. Olha o que diz o artigo 2º da Lei 7.783 de 89. Greve é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, não pode sair quebrando tudo, não pode depredar patrimônio, não pode violar patrimônio, não pode gerar lesão ao empregador, aos outros trabalhadores que não querem aderir à greve, tá? Total ou parcial, não é obrigatório que todos os trabalhadores tenham a intenção de aderir à greve, todo mundo seja grevista, a suspensão pode ser parcial, tá? De prestação pessoal de serviços ao empregador. Então, o que é a greve? Pode vir para mim. A greve é a paralisação de natureza coletiva, é um movimento coletivo, não é um movimento individual.
É um movimento coletivo. Não é você parar de trabalhar, fazer greve. É um movimento coletivo em que os trabalhadores reunidos em assembleia definem pela paralisação dos serviços do empregador. Isso com o objetivo de reivindicar condições de trabalho, de melhorar as condições de trabalho, enfim. Quem define o que será objeto da greve é o trabalhador. São os trabalhadores reunidos em assembleia, beleza? Então, na tela, greve, paralisação coletiva do trabalho pelos trabalhadores, pelos empregados, com o objetivo de obter melhores condições de trabalho. Inclusive, a CLT, artigo 611-B, inciso 27, CLT, artigo 611-B, inciso 27, impede que a negociação coletiva restrinja ou haja a supressão do direito de greve por negociação coletiva. Não é possível restrição ou supressão do direito de greve por negociação coletiva nos termos do artigo 611-B, inciso 27 da CLT. Isso aqui é a previsão da reforma trabalhista. Impossibilidade de suprimir ou reduzir o direito de greve por negociação coletiva. Questão de prova, 2015, Juiz do Trabalho. Veja só, a Constituição da República não conceitua greve. Perfeito, né? Quem conceitua a greve é a Lei 7.783 de 89. Porém, fixa a sua dimensão de modo amplo, a autonomia dos trabalhadores, ao dispor que compete aos trabalhadores definir a oportunidade e os interesses que serão defendidos com a greve. Perfeito, perfeito. Quem conceitua a greve é a Lei 7.783 de 89. A Constituição da República estabelece a autonomia dos trabalhadores, autonomia para definir a oportunidade, o momento da greve e o que vai ser defendido com a paralisação. Agora, a greve, como eu falei, não é um direito absoluto. A greve não é um direito absoluto. O exercício do direito de greve deve se adequar à lei. E aí eu falo da Lei 7.783 de 89. Não pode sair quebrando tudo. Não pode aprovar a greve e começar a greve desde logo. Tem que observar os requisitos previstos na Lei 7.783. O descumprimento de qualquer um desses requisitos, então os requisitos são cumulativos, se os sindicatos dos trabalhadores descumprir qualquer um dos requisitos, isso gera abusividade da greve. A greve será considerada abusiva. Quais os requisitos, então, para deflagrar a greve? 3 requisitos gerais. Primeiro requisito, tentativa efetiva de negociação. Esse requisito está previsto no artigo 3º da Lei 7.783 de 89. Pode vir para mim. Qual que é a lógica? A greve geralmente é ambientada em um cenário de busca por melhores condições de trabalho ou busca por reivindicações de trabalho. Antes de ir para o pau e para a greve, precisa negociar, precisa tentar negociar. Então, o Sindicato dos Trabalhadores precisa buscar a empresa, procurar a empresa e promover a negociação. Não pode dedicar a deflagrar a greve. A greve é a última ratio. É a medida mais extrema no contexto das relações coletivas de trabalho. Pode deflagrar greve se antes houver a tentativa de negociação. Como a greve sempre gera prejuízo ao empregador e pode gerar também à comunidade, pensa numa greve em serviço essencial, transporte coletivo, por exemplo. Como a greve gera prejuízo, ela é a última ratio, a última medida. Antes tem que tentar negociar, beleza? Isso está no artigo 3º da Lei 7.783. Inclusive, na tela, o TST, Orientação Jurisprudencial número 11 da Seção de Dissídios Coletivos do TST, OJ número 11 da Seção de Dissídios Coletivos do TST, o TST entende que a greve realizada sem a tentativa de negociação é abusiva. É abusiva a greve deflagrada sem a tentativa de negociação, é a Orientação Jurisprudencial número 11 da SDC, Seção de Dissídios Coletivos do TST. Primeiro requisito, então, matamos tentativa efetiva de negociação. Segundo requisito, aprovação da greve pelos trabalhadores em assembleia. Pode vir para mim. Quem tem o direito de greve? Trabalhadores. Os trabalhadores, então, devem aprovar a greve. Aprovar a greve na forma do seu estatuto, realizando assembleia. Então, os trabalhadores reunidos em assembleia aprova a deflagração da greve, aprova o momento do início da greve, o que vai ser defendido com a greve? A autonomia dos trabalhadores, uma decorrência do artigo 9º da Constituição da República. Os trabalhadores reunidos em assembleia aprovam a greve, definem pela greve
então estará cumprido o segundo requisito legal. Na tela, esse requisito legal está previsto no artigo 4º, caput, a cabeça do artigo e parágrafo 1º da Lei 7.783 de 89. Então, segundo requisito, aprovação da greve pelos trabalhadores reunidos em assembleia, obedecendo o estatuto. O estatuto dos sindicatos pode estabelecer disposições acerca dessa assembleia. Os trabalhadores têm que reunir-se em assembleia, aprovando a greve nos termos das formalidades previstas no estatuto. Isso já cai em prova, questão 2015, Juízo do Trabalho. A deflagração da greve deve ser deliberada em Assembleia Geral dos Sindicatos, Sindicatos dos Trabalhadores, de acordo com as formalidades previstas em seu estatuto. E aí, verdadeiro ou falso? Perfeito, né? Exatamente isso. Greve precisa, segundo requisito, ser aprovada em Assembleia dos Trabalhadores, conforme o Estatuto do Sindicato. Isso está na Lei 7.783, de 89, artigo 4º, caput, a cabeça do artigo e parágrafo 1º da Lei 7.783 de 89. Primeiro requisito, tentativa efetiva de negociação. Não pode ir de cara para paralisação, tem que antes tentar negociar. Segundo requisito, aprovação da greve pelos trabalhadores reunidos em assembleia. Terceiro requisito, comunicação, notificação prévia sobre o início da greve. Qual que é a ideia? Pode vir para mim. A greve gera prejuízo. Está íncito, é inerente ao conceito de greve, ao entendimento da greve, a geração de prejuízo. Toda greve gera prejuízo. Então, para diminuir o prejuízo ao empregador, e se for o caso à comunidade, a Lei 7.783 obriga que o sindicato comunique ao empregador, e se for o caso à comunidade, o início da greve. Não pode aprovar a greve na sexta e começar na própria sexta. Tem que observar um prazo legal. Prazo esse de notificação para comunicação do empregador e os usuários do serviço, se for greve em serviço essencial, notificação prévia acerca do início da greve, para que todos possam saber e diminuir, assim, os prejuízos causados com a greve, beleza? Então, na tela, essa notificação prévia depende do tipo de greve. Se for greve em atividade não essencial, é com uma antecedência mínima, e se for greve em atividade essencial, é com outra antecedência. Ó, trouxe aqui para vocês um esqueminha. Greve em atividade não essencial, artigo 3º, parágrafo único da Lei 7.783 de 89. Antecedência mínima de 48 horas. Então, aprovou a greve, notificou a empresa, antecedência mínima de 48 horas para iniciar a paralisação. Isso está no artigo 3º, parágrafo único da Lei 7.783 de 89. Se for greve em atividade não essencial, o sindicato tem que comunicar ao empregador com antecedência mínima de 48 horas do início da paralisação. Agora, se for greve em atividade essencial, e como eu disse, o artigo 10 da Lei de Greve lista as atividades essenciais. E cai muito em prova esse artigo 10, tá? Lembrando que o artigo 9º, parágrafo 1º da Constituição da República, autoriza a greve em atividade essencial. Se for greve em atividade essencial, aí já é o artigo 13. Artigo 13 da Lei 7.783. Os sindicatos trabalhadores têm que comunicar ao empregador, tá, que vai receber o prejuízo, e aos usuários desse serviço essencial, a comunidade, com antecedência mínima de 72 horas. Por isso que quando tem greve de ônibus, sai no jornal, sai no rádio, sai na rádio. Porque é obrigatória essa notificação da comunidade, da sociedade e do empregador. Então, grave isso. É diferente o tempo mínimo de antecedência da notificação. Se for greve em atividade não essencial, tempo mínimo de 48 horas entre notificação e início da greve. Se for greve em atividade essencial, lista prevista no artigo 10 da Lei 7.783, a lista das atividades essenciais, tempo mínimo de antecedência de 72 horas para o início da paralisação. Esses são os requisitos legais para a deflagração da greve. Fechamos então a nossa conversa acerca dos requisitos legais para o início da greve. Foco, força, garra, vai dar tudo certo. Me siga no Instagram, @prof.rafaelsantiago. Bons estudos e até a nossa próxima aula.